Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu marido desembarcou primeiro em São Paulo, com uma mala cheia de sonhos e determinação. No entanto, ao colocar os pés na terra paulista, ele logo se deu conta que a vida era bem diferente do que imaginava e que as dificuldades eram maiores do que esperava. E nos primeiros meses, o João enfrentou inúmeros desafios enquanto procurava por emprego, mas as portas continuavam fechadas. Foi nesse momento que o seu primo Maneco ofereceu ao João uma chance de trabalhar com ele na construção civil. E o meu marido, sem hesitar, aceitou na hora. E assim, ele conseguiu manter o pagamento da pensão onde dormia, mandar um dinheiro para mim e também tirar a carteira de habilitação para realizar o seu sonho, que era ser taxista. Meu marido e o primo trabalhavam pesado durante o dia e à noite ele estudava para o exame de habilitação. E assim, o João cada vez mais se aproximava do seu sonho. E isso ele me dizia todas as vezes que me ligava. O João fazia sacrifícios e até mesmo deixava de comprar comida para investir em fichas telefônicas. Meu marido costumava ligar 3 vezes por semana, aos domingos, às quartas e às sextas-feiras, sempre no mesmo horário. Esses dias eram sagrados tanto para mim quanto para ele. O orelhão da cidade ficava a 20 minutos da nossa casa e por isso a gente se adiantava, para não correr o risco de perder a ligação, marcada para o horário das 6:30 da tarde. Leandro, os gêmeos Elton e Benjamin, Maria da Graça e Valdilene já sabiam como as coisas funcionavam e, por conta própria, procuravam as suas roupas, chinelos, vestidos, e os mais velhos me ajudavam a vestir os mais novos. Tudo isso porque eles também queriam falar com o pai. Estávamos casados há 13 anos e era a primeira vez que ficávamos separados por tanto tempo. Então, as ligações era a forma que encontramos de nos sentir unidos, apesar da distância. João e eu parecíamos 2 namorados, trocando juras de amor, e esse sentimento se estendia quando ele dizia: "Agora deixa eu falar com os meus amores." E isso às vezes causava uma pequena briga, porque todos queriam conversar com o pai. E a Valdilene, que tinha apenas 4 aninhos, era sempre a primeira a falar com ele. E muitas vezes os outros não conseguiam nem ouvir a voz do pai. E isso resultava em choros. O Leandro, mais velho, com 12 anos, costumava reclamar dizendo: "Mãe, essa menina chata, sempre ela primeiro. Isso não é justo." E eu tentava confortá-lo dizendo: "Olha, meu filho, todos vocês são especiais. Eu sei que todos estão ansiosos para falar com o papai. E da próxima vez eu vou garantir que todos tenham a oportunidade de falar com ele. Está bem?" E o Leandro, ao mesmo tempo que era explosivo, era amoroso e adorável, e me respondia com: "Está bem." Valdilene era tão ansiosa para falar com o pai que às vezes ficava nos ouvidos dos outros irmãos, perguntando quando nós iríamos morar com ele, questionando se seria no dia seguinte, porque ela queria ter um cachorrinho. E o João, meu marido, fez a promessa para a Valdilene que ela só teria um animalzinho de estimação
quando chegássemos em São Paulo. As perguntas raramente eram feitas, pois cada um desejava ter o seu momento com o papai. E quando a ligação estava prestes a ser encerrada, os meninos faziam questão de falar o quanto amavam o pai. E o Jô, do outro lado da linha, abençoava cada um. Nossos dias foram assim: João economizando do lado de lá e eu do lado de cá. E cada centavo economizado nos levava para mais perto dos nossos sonhos. A dedicação do meu marido valeu tanto a pena que ele conseguiu a carteira de habilitação. João e Maneco saíam de uma obra e entravam em outra. Em uma dessas ocasiões, eles foram contratados para uma reforma na casa do seu Alaor, que tinha a firme intenção de vender a casa e voltar para Brasília, onde toda a sua família se encontrava. A casa do seu Alaor era uma linda residência e ele esperava vender por um bom preço. Aconteceu que no meio da reforma surgiu uma situação inesperada. O seu Alaor enfrentou despesas médicas devido à doença da sua esposa e ele estava tão preocupado com a situação financeira, tendo emitido vários cheques, e perguntou se seria possível concluir a obra e no mês seguinte ele faria o pagamento de uma vez, porque ele estava com medo de sujar o nome. E ao ouvir essa proposta, o Maneco, com o jeito arretado que tinha, disse que o seu Alaor estava sendo desonesto ao usar a desculpa do nome para evitar o pagamento e enfatizou que não trabalhava de graça e nem por diversão, mas sim para garantir o sustento da família. E ressaltou ainda que um homem de verdade cumpria o valor da palavra e que sentia muito pela esposa dele, mas se não tivesse dinheiro, não teria a casa reformada. Já o meu marido era um homem cheio de empatia e diante desse impasse, ele decidiu prosseguir com a obra da casa sozinho. A doença da esposa do seu Alaor deixou o João sensibilizado e acreditou que no final do mês receberia o pagamento. Quando meu marido me contou o ocorrido, eu mencionei que havia economizado um pouco de dinheiro. Por isso, enviaria a ele uma quantia para garantir que ele não enfrentasse dificuldades financeiras. E assim eu fiz. E nisso, o seu Alaor e o João criaram uma forte amizade. E o meu esposo acabou compartilhando as razões pela qual o trouxe para São Paulo, explicando que estava aguardando o momento certo para trazer a família para perto e realizar o sonho de ser um taxista. E assim que o João terminou de contar a sua história, o seu Alaor revelou que possuía um táxi parado e que estava considerando a possibilidade de vendê-lo. Nossa, o João ficou tão empolgado quanto o seu Alaor, que o convidou para dar uma olhadinha no veículo. E quando meu marido viu o Fusca 1300 completamente empoeirado, o coração disparou. E disparou ainda mais quando seu Alaor ligou o motor. O João não conseguia conter o riso e, na empolgação, pediu permissão para entrar no carro. E com as mãos no volante, ele se viu imediatamente transportando os passageiros pelas ruas movimentadas de São Paulo. Seu Alaor, notando a felicidade estampada nos olhos do meu marido, ele fez uma pergunta sedutora. João, você gostaria de me fazer uma proposta? E o meu marido, sendo um homem prático que só fechava negócios com dinheiro na mão, respondeu: não tenho um tostão para oferecer.
E o seu Alaor então insistiu e fez novamente a pergunta: diga, João, quanto está disposto a pagar mensalmente por este automóvel? Nossa, o meu marido mal podia acreditar e respondeu na ousadia: posso pagar X por mês, aceita? O seu Alaor olhou para o carro, alisou com carinho o fuscão e respondeu: concordo com o valor mencionado. E fecharam o negócio. Meu Deus, essa foi a primeira conquista do meu marido em São Paulo. O João fez tudo o que era necessário para se tornar um taxista naquela época. E quando a obra na casa do seu Alaor terminou, antes do esperado, ele fez o pagamento e disse: eu consegui um empréstimo no banco e não acho justo que você não tenha o valor para pagar a pensão onde dorme, enviar dinheiro para a família na Paraíba e ainda tem uma prestação de carro para pagar. Pois bem, eu desde moleque honrei o meu bigode. E os dois fecharam um acordo baseado na confiança mútua. Assim como meu marido confiou na palavra do seu Alaor, este também confiou na palavra de João. No início, o meu marido enfrentou desafios enormes e aprendeu na marra a conhecer as ruas de São Paulo, além de competir com os outros taxistas experientes e atender a diversos tipos de passageiros. E provou ser uma tarefa difícil, viu? Mas ele estava disposto a trabalhar e por isso foi estudar o mapa da cidade e aprender as rotas eficientes para economizar tempo e combustível. O João trabalhava longas horas e muitas vezes as condições do trânsito eram estressantes. Mas com o tempo, ele começou a ganhar a confiança dos clientes e o seu atendimento simpático e a condição segura o tornou um taxista respeitado. Os passageiros passaram a confiar nele e muitos solicitavam os seus serviços regularmente. O seu Alaor, o antigo proprietário do Fusca, estava sempre por perto, dando algumas dicas, orientações, conselhos. E mesmo em meio à agitação do trabalho, o João nunca deixou de nos telefonar e nos manter atualizados sobre tudo o que estava acontecendo durante o seu dia. Ele fazia questão de compartilhar cada detalhe comigo. Infelizmente, a esposa do seu Alaor faleceu e o meu marido esteve ao lado do amigo, sendo o único a acompanhá-lo durante o velório e o sepultamento. Foi muito difícil para o seu Alaor e após esse momento de luto, o seu Alaor compartilhou com o meu marido que o único remorso que ele tinha na vida era de não ter tido filhos, mesmo a sua amada esposa implorando para uma adoção. Mas ele respondia: você está maluca, mulher? Criar filho dos outros, isso não faz sentido. E esse era o único arrependimento que o perturbava. Tínhamos conseguido juntar a quantia necessária para as passagens, quando João me pediu mais um mês, porque, segundo ele, não havia encontrado uma casa adequada para nós. E ele não gostaria de ter que colocar a família dentro de uma pensão frequentada apenas por homens. Meu marido me pediu paciência e disse: Fia, reze bem forte para eu encontrar um lugar confortável para nós. E assim que desliguei o telefone, eu fui fazer a minha parte e rezei dia e noite para o João encontrar uma casa, porque nós estávamos com saudades dele. Passou uma semana inteirinha e durante esse tempo não recebi uma única ligação do João, o que aumentava ainda mais a minha inquietação.
Cada minuto sem notícias dele parecia uma eternidade. E eu comecei a temer o pior. Os dias eram longos e a minha preocupação crescia a cada entardecer sem ouvir a sua voz. Naquela situação, eu só sabia chorar e olhando pela janela da minha casa, pensando como fazer para ter notícias do João, meu filho Leandro, o mais velho, tão preocupado quanto eu, perguntou: Mãe, por que você está chorando? O pai morreu? E eu, no impulso, repreendi o meu filho, pedindo para ele que batesse na madeira para afastar o mal da nossa casa. E aos prantos eu pensava: meu marido não podia morrer assim, longe da família. Graças a Deus, o tormento da falta de notícias dele finalmente chegou ao fim. No domingo, no mesmo horário de sempre, o telefone tocou e era o João do outro lado da linha. Meu marido parecia muito feliz, animado e com muita alegria ele disse: Fia, prepare as malas e avise as crianças que o papai conseguiu uma casa linda e maravilhosa para nós. E diga a Valdilene que ela vai poder ter o cachorrinho de estimação. Não vou poder falar com eles hoje, porque estou com um passageiro no carro. Mas na quarta-feira eu ligo para combinar direitinho tudo com você. Te amo. E desligou o telefone. Naquele momento, eu senti muita emoção e felicidade ao receber a notícia da casa e a perspectiva de estarmos juntos novamente. As lágrimas não paravam de escorrer e eu virei para as crianças que estavam ao meu lado e disse: Filhos, o papai conseguiu uma casa para nós. Vamos para São Paulo. E você, Valdilene, finalmente vai ter o seu cachorrinho. Aquele foi o momento que aqueceu o meu coração, porque as crianças começaram a pular de felicidade. E assim esperei ansiosamente pelo próximo telefonema na quarta-feira, para finalizar todos os detalhes dessa nova etapa de nossas vidas. Conforme o combinado, João me ligou na quarta-feira pedindo desculpas por ter me deixado sem notícias e explicou que as linhas telefônicas estavam um verdadeiro caos e ele não conseguia completar a ligação, mas que eu não me preocupasse, porque ele não havia feito nada de errado, pelo contrário, tinha fechado um bom negócio que era a aquisição da nossa casa. O seu Alaor estava de partida para Brasília e pediu para o João fazer uma proposta para adquirir a casa. E o meu marido não hesitou em fazer uma oferta. E para nossa alegria, o seu Alaor aceitou o acordo. E assim, durante uns bons anos, ficaríamos compromissados com a prestação do carro e a da casa. Essa fase de nossas vidas representou um novo começo. Para nos reunir com o João em São Paulo, as crianças e eu enfrentamos uma viagem que durou 2 longos dias, com algumas horas a mais na estrada. Meus filhos estavam tão ansiosos para ver o pai que ficaram tranquilos durante todo o percurso. Somente mesmo a Valdilene, que não parava de pensar no bendito cachorrinho. E assim que chegamos em São Paulo, fomos recebidos pelo meu marido. O João tinha um sorriso estampado no rosto e os braços abertos. E as crianças correram na frente em direção ao pai e o abraçaram, encheram-o de beijos. E foi a cena, uma das cenas mais lindas que eu guardei durante todos esses anos na minha mente. E quando finalmente o João e eu nos vimos frente a frente,
A gente não conseguia dizer nada, a não ser chorar e se abraçar e prometer nunca mais se separar. Depois de matarmos a saudade na rodoviária, meu marido nos levou para a nova casa que havíamos conquistado. O local era bem residencial, com casa de todos os tipos e tamanhos. E eu gostei do lugar. As crianças estavam encantadas com o novo espaço e corriam animadas de um lado para o outro. E no momento que o João abriu a porta da lavanderia, nossos olhares imediatamente foram direcionados para o novo membro de 4 patas da família, o barrigudinho, que era a imagem da fofura. Valdilene não conseguiu conter a emoção e pegou no colo seu bichinho, prometendo a ele um amor eterno até que ambos ficassem bem velhinhos. Conforme os meses foram se passando, eu comecei a perceber que o João estava com uma tosse persistente. Eu vivia chamando a atenção dele para procurar um médico, mas ele argumentava que era apenas uma tossinha alérgica. Mas para mim era algo mais sério, porque o João era fumante há mais de 2 décadas e eu sabia o mal que aquilo causava. Mas ele era teimoso e não me dava ouvidos nessa parte. E para evitar brigas, o João adotou o hábito de correr para o quintal sempre que sentia que a tosse estava prestes a aparecer. E um dia, de maneira inesperada, ele se aproximou de mim e disse: "Fia, eu estive pensando. Talvez seja uma boa ideia para você tirar a sua habilitação de motorista, né? Nunca se sabe o dia de amanhã. Vai que você precisa assumir a direção." Na hora, eu repreendi o meu marido e mandei ele afastar qualquer ideia negativa. No começo, eu relutei para aceitar a ideia de me habilitar. Eu tinha muito medo do volante, dos carros, das ruas e principalmente das pessoas no trânsito. Na minha cabeça, a qualquer momento alguém poderia surgir na frente do carro e eu não estava preparada para lidar com isso. No entanto, para evitar as repetidas conversas do João sobre essa questão, acabei cedendo e decidi tirar a minha habilitação. O João foi o melhor professor. Ele me levava para os lugares tranquilos, longe do trânsito, e me incentivava a assumir o volante. Meu marido era paciente e tinha muito cuidado com as palavras. Nunca me chamou de pé pesado. E olha que eu assustei ele várias vezes. Meu marido começou a manifestar uma série de sintomas preocupantes que não podiam mais ser ignorados. Tosse constante, falta de ar, perda repentina de peso. Mas ele dizia que era o excesso de trabalho e que qualquer hora ele passaria no médico. O João, ao invés de melhorar, só piorava e por isso ele foi procurar ajuda médica. E a nossa visita ao doutor foi carregada de apreensão, com a esperança de que fosse um diagnóstico menos assustador. Mas, no entanto, o médico não nos poupou de nada e revelou a verdade. O meu marido João estava enfrentando um câncer no pulmão num estágio avançado. E aquela notícia foi devastadora. Eu entrei em choque. O meu marido foi quem me consolou. Ele pedia para eu ser forte, mas eu não conseguia ter a força que ele esperava que eu tivesse. Fizemos uma reunião em família e o meu marido sentou os nossos 5 filhos e falou: "O pai está doente
e vai precisar da ajuda de cada um de vocês. Não é para vocês ficarem preocupados. É só para vocês aprenderem desde cedo a lidarem com os desafios da vida e a importância de apoiar um ao outro. E nesse momento, todos nós vamos precisar nos unir. Meu filho Benjamin perguntou se o pai iria ficar curado e ele respondeu: se não for na terra, será no céu, mas o papai vai ser curado sim. Nessa hora, eu chorei. O meu marido chorou e as crianças também choraram. João precisou parar de trabalhar para se cuidar. As sessões de quimioterapia eram exaustivas e causavam uma série de efeitos colaterais no meu marido. Mas mesmo assim, ele não desistia e me pedia para eu ser forte, porque mesmo não parecendo, ele estava forte e confiante. Porém, a realidade nos surpreendeu e após a segunda sessão de tratamento, o meu marido começou a apresentar complicações graves. O seu corpo estava enfraquecendo rapidamente e os médicos nos informaram que a quimioterapia estava causando mais danos do que ajudando. E eu fui ao chão. Os médicos tiveram que tomar uma decisão difícil de interromper o tratamento e buscar alternativas menos agressivas. Mas nada funcionava. E o João mantinha o bom humor e a certeza de que logo estaria curado, nem que fosse no céu ou na terra. E naquele momento, não consegui conter as lágrimas. O João, o meu João, estava se despedindo de mim. Ele foi se deteriorando rapidamente e no dia 7 de março, o meu marido partiu, deixando um vazio profundo em nossos corações. Eu só não morri porque eu tinha 5 crianças para cuidar, mas a vontade que eu tinha era de me deitar e não levantar mais. O seu Alaor veio se despedir do amigo e ao fazer isso me assegurou que não era necessário me preocupar com as parcelas pendentes. Ele me disse para me recuperar do baque, se reerguer e depois voltaríamos a conversar sobre o assunto. A compreensão daquele homem naquele momento difícil foi um conforto para mim, porque eu não tinha a mínima ideia do que fazer para conseguir pagar as prestações. E eu entrei em desespero. E por uma semana fiquei pensando onde eu iria arrumar um emprego, para quem pedir ajuda. E foi quando a minha filha Maria da Graça falou: mamãe, você que vai dirigir o carro do papai agora? Temi ao ouvir aquilo, mas foi a resposta que eu estava pedindo a Deus e por isso resolvi assumir o táxi. E pela primeira vez eu me sentei no banco do motorista sem o João ao meu lado e um medo gigante tomou conta de mim e eu chorei. Chorei porque eu precisava ser mais forte do que o medo que eu sentia. E liguei o carro e saí devagar, dando volta pelas ruas do bairro. Aos poucos fui adquirindo confiança para assumir o volante de vez. As crianças, ao me verem ligar o táxi, entravam no carro e diziam: vai, mãe, a senhora consegue. Eles acreditavam em mim e por isso eu passei a acreditar em mim também. O trabalho de taxista não era apenas uma maneira de sustentar a família, mas também uma forma de manter a memória do João viva. Cada dia no volante era uma homenagem a ele
e eu estava disposta a enfrentar todos os desafios e obstáculos. Peguei a cadernetinha de telefone do meu marido e liguei para todos os contatos informando a morte dele. E disse a todos que agora era eu que estava no comando. E expliquei se alguém precisasse de uma corrida, era apenas me ligar. Muitos dos contatos prometeram continuar contando com o serviço, e outros apenas expressaram a sua gratidão. Mas talvez por eu ser mulher, nunca mais entraram em contato. Não foi fácil. Tive muitos conflitos com os outros taxistas. Alguns deles não viam com bons olhos eu assumir o volante e tentavam minar o meu esforço. E quando eu pegava algum passageiro, eles desdenhavam de mim. Era como se o mundo dos taxistas, que já era competitivo, tivesse tornado ainda mais implacável para mim. E assim como meu marido, eu estudei o mapa. Me familiarizei com as ruas, os bairros e fui pegando jeito. E não dava mais confiança para os comentários machistas que enfrentava. E por conta disso, acabei tendo uma discussão mais calorosa com outro taxista mais velho, mais experiente, o seu Walter. E ele me dizia que eu estava ocupando o espaço dos verdadeiros profissionais. Porém, eu não me calei e disse que o meu trabalho era tão digno quanto qualquer outro taxista. Não recuei, não retrocedi, porque eu tinha crianças para sustentar, pagar prestação de carro, casa, água, luz, combustível. E parar porque ele julgava algo de mim? De jeito nenhum. Isso me deu forças para conquistar o meu espaço. E eu conquistei. E através do meu trabalho de taxista, eu consegui quitar a prestação do carro, da casa, pagar faculdade das minhas meninas e montar a nossa frota de táxi. Meus filhos, Leandro, Elton e Benjamin, assumiram a direção também. A Maria da Graça se formou em enfermagem e a Valdilene veterinária, a doutora dos bichinhos. A minha filha cuidou do amiguinho dela, o barrigudinho, até o último suspiro dele. O seu Alaor se casou novamente, mas não teve filhos. O primo Maneco voltou para Paraíba com a família antes da morte do João e eu não tive mais contato com ele. Hoje estou com 72 anos e não me casei novamente. Vivi para minha família e não me arrependi. Mesmo o meu marido não estando entre nós fisicamente, a sua lembrança vive em cada sorriso de um filho, cada boa ação que eles fazem, cada cuidado que um tem pelo outro. E também em cada bichinho que recebe a atenção carinhosa da Valdilene. E mesmo depois de 40 anos, a nossa família tem seguido os valores que João nos deixou. Por isso, meu amado João, onde quer que você esteja, pode ter certeza que a sua memória é honrada por nossa família, que continua a crescer e a prosperar. Obrigada, meu eterno marido, por deixar um legado tão bonito em nossos corações e na vida de nossos filhos. Te amo para sempre.